Bom dia, povo abençoado do Senhor. Vamos para mais um estudo. Números capítulo 21 ao capítulo 24. E agora o povo de Israel faz um voto ao Senhor, que se Deus entregasse os inimigos ali, os moradores, eles destruiriam totalmente as suas cidades, por causa da idolatria, para que eles não se contaminassem no meio daquele povo e voltassem às mesmas práticas que eles já tinham saído delas durante todo esse tempo de peregrinação no deserto. O povo reclama, murmura contra Moisés e contra Deus. E diz por que Deus tirou eles do Egito para morrer nesse deserto onde não tem pão nem água, e eles já estavam com fastio do maná, e chamam o maná de um pão vil. E a ira de Deus se acende, e Deus começa a mandar serpentes abrasadoras que picavam o povo e matavam aquelas pessoas. E o povo clamou a Moisés, e Moisés clamou ao Senhor. Essa passagem é uma passagem muito interessante, usada por muitos para justificar a idolatria, a fabricação de imagens. Porque Deus manda Moisés fazer uma serpente e colocar no haste de bronze, e todo mundo que olhasse para aquela serpente seria curado do veneno daquelas serpentes abrasadoras. E quem é incauto, quem não conhece da parte cultural do Egito, não entende isso. Porque no Egito havia duas serpentes, uma boa e uma má. Uma delas era boa, da cura. Onde que a Bíblia diz isso? Os dois magos do faraó, eles lançam dois bastões, cada um vira uma serpente. Nos aventais de médicos, de todos da área de saúde, vão ter uma serpente enrolada num bastão. Olha que coisa. Não é por causa da Bíblia não, tá? Vem do deus grego Esculápio ou Asaclépio, que é o deus serpente da cura. A cultura, ela está enraizada no nosso meio hoje. E na época de Moisés também estava enraizada na cabeça daquele povo. Eles estavam acostumados com a serpente. Então Deus falou, põe a serpente na haste, e quem olhasse para ela seria curado. Mas serpente na haste cura alguém? Leia João capítulo 3, verso 14. Jesus fala o seguinte, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não é a serpente, Jesus é o Cordeiro, Jesus é santo, mas a Bíblia diz que Deus fez ele maldição no nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para eu ficar livre do veneno da serpente, do pecado, da morte eterna, de Satanás. Eu tenho que olhar para a cruz e reconhecer que ele pagou a minha dívida, ele se fez maldição no meu lugar. Ele tomou sobre ele todos os meus pecados. E quando eu olho e creio e vejo, eu sou curado do veneno de Satanás. É interessante a simbologia. É interessante a cultura. Por isso eu te convido a fazer um seminário online para você entender e aprender essas coisas que eles não ensinam nesses seminários teológicos comuns, porque eles têm muito compromisso com o progressismo, com a religião da sua igreja, né, com a cultura religiosa, e você perde muito da Bíblia, perde muito daquilo que Deus está falando e está ensinando. Então, quando o povo começou a morrer, Moisés colocou essa serpente na haste, e quem olhasse para ela era curado imediatamente do veneno da serpente e não morria. Leia de novo João 3,14. E agora Israel manda recado para passar no meio das terras de Seom, de Og, e eles não permitem. Israel parte para cima e vence aqueles povos e conquista suas terras. Ou seja, Israel já começa a conquistar a terra do lado direito do Jordão. Depois da terra de Esaú vem a terra de Moabe. Israel também vai conquistar os moabitas. Vai vencendo ali os seus inimigos, porque Deus estava entregando nas mãos. Nós temos que aprender uma coisa. A vitória sobre os nossos inimigos é porque Deus nos entrega. Lembrando que os nossos inimigos, esses povos tipificam
castas de demônios, porque nós não lutamos contra carne nem sangue, leia Efésios 6,12. E assim como esses povos tinham os seus territórios, demônios são territorialistas. Quando Jesus expulsa o demônio do gadareno, ele implora para Jesus: não nos tire desse lugar, permite-nos ficar nesse lugar. Em Gadara, ali havia idolatria, ele tinha o direito legal de ficar ali. Os inimigos físicos de Israel são inimigos espirituais da igreja. Agora acamparam nas campinas de Moabe, e o rei de Moabe agora estava com medo de Israel. Você imagina ver um povo todo acampado, organizado, em volta do tabernáculo, com a presença de Deus no meio deles. O rei, o nome do rei, Balaque, em hebraico, significa destruidor. Ele vai contratar um feiticeiro que um dia foi um vidente de Deus. E esse Balaão, filho de Beor, e ele tinha o dom que Deus tinha dado. Só que ele estava usando o dom que Deus deu para ele, para ganhar dinheiro. Hoje no nosso meio tem muitos Balaãos, pastores que receberam dons, presentes de Deus e se corromperam. E continuam com o dom, porque o dom ele é irrevogável. Só que a salvação deles está comprometida. Leia Hebreus capítulo 6, verso 4 a 9. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Pessoas que receberam o dom, que eram usadas de maneira sobrenatural, se corromperam, se desviaram, não tem jeito para eles mais. É uma pessoa que tem pleno conhecimento da verdade. Olha esse homem, Deus fala com ele direto. Ele consulta Deus, Deus fala com ele para não ir. Depois ele insiste, porque o rei de Moabe fica mandando presente, dinheiro para ele. Aí ele insiste, Deus fala: você vai, mas vai fazer só o que eu mandar. E ele nem espera e já vai. Ele não espera nem ouvir as ordens de Deus, e Deus agora põe um anjo no caminho da jumenta dele, e ele começa a espancar a jumenta, e a jumenta vai falar com ele. Deus usou o animal para divertir ele, não adianta. Então Deus permitiu que ele fosse. Deus, ele manda no diabo, ele manda em tudo. Deus é Senhor absoluto de todas as coisas. Eles vão subir o monte, ele vai fazer oferendas e vai consultar o Senhor, querendo amaldiçoar o povo de Israel. E Deus vai falar: contra esse povo não vale encantamento. Segunda vez, Deus fala: aquele que Deus abençoa não tem como amaldiçoar. E pela terceira vez, ele sobe um monte muito mais alto, Números 24, que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele abençoou aquele povo. E ele ainda vai profetizar a estrela do nascimento de Jesus. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro de rei de Israel. E por fim, ele vai embora, mas ele deixa algo perigoso. Ele vai juntar com o rei e vai ver outra forma de atacar o povo de Israel. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado. Até o próximo estudo. Fique na paz em nome de Jesus.